Oi, gente, trouxe mais um vídeo de mulheres incríveis e no vídeo de hoje iremos falar de Malala Yousafzai. E basicamente a Malala, ela lutou, ela é uma militante que luta pela educação e ela lutou pelo direito das meninas de irem à escola e é a mais jovem ganhadora de um prêmio Nobel da Paz. A Malala é uma das mulheres assim que eu mais admiro na vida, porque tudo pelo que ela lutou, tipo, todas essas conquistas que ela tem até hoje, ela fez assim desde muito jovem, sabe? Então, desde jovem, você já via que a menina, ela era assim poderosa, sabe? Então, eu admiro demais a Malala. Mas enfim, vamos começar a falar da vida da Malala. Eu já queria pedir desculpa porque ela é do Paquistão e eu realmente não sei pronunciar nomes paquistaneses. Então, assim, Malala, se um dia você ver esse vídeo, que eu acho pouquíssimo provável, me perdoa. Mas vamos lá. Malala Yousafzai nasceu em 12 de julho de 1997. Ela nasceu em Mingora, Swat, que fica em Khyber Pakhtunkhwa, que basicamente é no Paquistão. Seu pai se chama Ziauddin Yousafzai e sua mãe é Torpekai Yousafzai. Ela tem 2 irmãos. Antes da gente se aprofundar na história da Malala, eu queria deixar bem claro que talvez esse vídeo fique curto, porque pela Malala ser paquistanesa e por lá ser um país que é tomado pelo Talibã, tem muito miliciano e censura, então acontece que a gente não tem muitas informações sobre ela na internet. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui é sobre o que eu sei do Paquistão e eu vou juntar tudo isso à história da Malala, que está disponível aí pra gente ler, tá bom? Lá no Paquistão, gente, eles têm, assim, uma visão diferente do nascimento. Por exemplo, a gente, quando uma criança nasce, a gente dá parabéns pra mãe e pro pai, independente do gênero daquela criança. Só que lá no Paquistão, apenas o nascimento de meninos é celebrado. As meninas, desde quando elas se entendem por gente, elas são inferiorizadas. E então, assim, desde quando a Malala nasceu, tipo, foi como se algo irrelevante tivesse acontecido. E lá no Paquistão, obviamente, as mulheres, por serem inferiorizadas, elas são obrigadas a casar cedo e têm filhos aos 14 anos. Só que a Malala, ela é um pouco diferente da população dela, porque ela sempre gostou muito de estudar e os pais dela sempre apoiaram ela com relação aos estudos. A mãe dela, ela vivia na cozinha e o pai dela era professor e dono de uma escola. E por ser professora, ele viu na Malala uma aluna perfeita, porque ela literalmente contrariava aqueles hábitos locais de tipo, menina tem que se casar cedo e tal. Então ele incentivava muito a Malala a estudar. E basicamente o que aconteceu foi que a BBC ela sabia o que estava acontecendo lá no Paquistão. E basicamente um dos jornalistas, ele foi lá pro Vale do Swat, onde a Malala morava, e conversou com o pai da Malala, por ele ser professor e dono de uma escola, para ver como que era a situação daquelas crianças que não estavam podendo estudar por conta do TTP. E o que aconteceu? A BBC perguntou pro pai da Malala se tinha uma menina, porque obviamente as meninas sofriam muito mais com essa falta de estudo, porque os meninos, eles de vez em quando ainda tinham aulas, mas as meninas, elas eram proibidas totalmente. E aí a BBC perguntou pro pai da Malala se tinha alguma aluna dele que poderia escrever um blog para ele contando como que era ser mulher no Vale do Swat nesse momento e não poder estudar. E aí a Malala acabou ouvindo isso e ela fez a proposta pro pai dela de por que não ser ela? Afinal, ela era uma menina que gostava de estudar muito e ela tava tendo que fazer assim, das tripas do coração para poder estudar, que eu vou explicar para vocês agora. E o pai dela deixou, ele topou. E aí, o que aconteceu? Quando a Malala tinha 12 anos, ela começou a escrever esse blog para a BBC. Que ela mudou o nome dela, obviamente, porque ela estava cercada de milicianos. E, basicamente, nesse blog, ela se chamava Gul Makai. E lá, ela explicava como era a vida sobre o regime do Tehrik-i-Taliban Paquistão, que é o TTP, e as tentativas de recuperar o controle do Vale do Swat após a ocupação militar, que os obrigou a ir para as áreas rurais. Só para vocês entenderem melhor há quanto tempo que essas escolas já estavam fechadas, a Malala começou a escrever esse blog por volta de 2008, 2009, que era quando ela tinha 12 anos. E as escolas estavam fechadas desde 2003. E basicamente a Malala ela contava não só isso que eu falei, mas ela também contava como ela fazia para estudar. Então, ela literalmente não parou de ir à escola, só que ela escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada pelo exército no meio do caminho. E ela também tinha que mudar a trajetória dela para a escola todos os dias, ou seja, todo dia ela fazia um caminho diferente para que ela conseguisse estudar.
E, obviamente, por causa desse blog da Malala e também porque foi feito um documentário no New York Times sobre isso, a Malala ficou conhecida mundialmente. E o que aconteceu é que ela estava indo contra o regime do Paquistão, o regime do Talibã naquela época. Então, em 9 de outubro de 2012, ela e mais 2 estudantes foram atacadas por um miliciano do TTP em Mingora. E a Malala ela foi baleada no crânio e teve que ser operada. E nesse momento, depois que ela, já tava baleada e tal, o Ehsanullah Ehsan, que basicamente era o porta-voz do TTP, ele falou que ele estava disposto a matar Malala. Esse ataque ocorreu em um ônibus escolar que estava se dirigindo para casa da Malala e dessas meninas. E quando a Malala foi baleada no crânio, ela foi levada de helicóptero para um hospital militar. E ao redor da escola onde essas meninas estudavam e foram agredidas, centenas de pessoas foram para lá para protestar. Então, a mídia paquistanesa, ela também não estava contente com aquele regime que o Talibã estava implantando no Vale do Swat. Então, ali, quando eles atiraram na cabeça da Malala, foi, mais um fator para tudo aquilo acabar, porque foi aí que as pessoas começaram a se revoltar. Então, a Malala, ela, literalmente, iniciou um movimento contra o regime do Talibã. Em 10 de outubro de 2012, o ministro do interior do Paquistão, que é o Rehman Malik, ele afirmou que o atirador ele havia sido identificado e, obviamente, aquele ataque foi condenado tanto pela comunidade paquistanesa pela comunidade internacional, ou seja, estava todo mundo contra o Talibã. Obviamente, por aquilo ter tomado uma proporção internacional, muitas pessoas apoiaram a Malala, inclusive numerosas figuras públicas como Madonna, Barack Obama, Susan Rice, Selena Gomez, Desmond Tutu, e milhares de outras pessoas. Como o mundo todo estava vendo o caso da Malala e perceberam que ela estava correndo risco de vida, eles exilaram a Malala e a família dela na Inglaterra. Então, ela foi levada para Birmingham, na Inglaterra, mais especificamente no Hospital Queen Elizabeth, para terminar o tratamento dela. E ela continuou sua recuperação lá, e após quase 3 meses, ela deixou o hospital em 4 de janeiro de 2013. E ela vive até hoje lá na Inglaterra. E foi em 12 de julho de 2013, mais especificamente no seu aniversário de 16 anos, a Malala, como comemoração, ela discursou na Assembleia da Juventude, na Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. E esse discurso dela, gente, é um discurso, assim, incrível. Eu vou ler um pedaço para vocês. Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. E, basicamente, essa foi sua primeira aparição pública após ela se recuperar do ataque que ela sofreu do Talibã. E foi em 13 de setembro que a Malala inaugurou em Birmingham, na Inglaterra, a maior biblioteca pública da Europa. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das coisas que a Malala conquistou e dos seus prêmios. Em 10 de outubro de 2013, ela ganhou o prêmio Sakharov, que é atribuído pelo Parlamento Europeu. Foi em 10 de outubro de 2014 que o Comitê Nobel anunciou oficialmente a entrega do prêmio a Malala pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens pelo direito de todos à educação. E com isso, a Malala se tornou a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel na história, que antes era um posto ocupado pelo físico australiano Lawrence Bragg, que ele ganhou o seu prêmio Nobel de Física em 1915 com 25 anos. No dia 7 de junho de 2016, a Malala ela foi laureada com o título de doutora honoris pela Universidade de Pádua, na Itália. 12 de abril de 2007, a Malala recebeu a cidadania canadense honorária e o título de doutora honoris pela Universidade de Ottawa, que fica no Canadá. E em 2020, esse ano, ela terminou a sua graduação e conquistou o seu diploma universitário em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford. A Malala já publicou 3 obras, que a primeira foi Eu Sou Malala, que conta a história da garota que defendeu o direito da educação e foi baleada pelo Talibã. O segundo é Malala e seu lápis mágico, que é um livro voltado para o público infantil, que também conta a história da Malala. E o último livro dela foi Longe de Casa, Minha Jornada e Histórias de Refugiadas pelo Mundo. Só para vocês terem uma ideia, falando ainda sobre premiações e honrarias, a Malala, com 23 anos, ela já tem 16 premiações.
E uma coisa que é importante a gente falar é que a Malala, ela nunca sentiu um ódio pelo Paquistão. Mesmo ela tendo sofrido aquele atentado e tal, por conta do governo. E isso a gente sabe porque no dia 29 de março de 2018, a Malala, ela voltou pro Paquistão. E isso foi 6 anos depois do seu atentado. E basicamente lá ela encontrou com o primeiro-ministro paquistanês na capital de Islamabad. E a Malala ela fez um breve discurso assim televisionado. E quando ela se emocionou, ela disse que se dependesse dela, ela nunca teria saído do Paquistão. Porque o Paquistão é a casa dela e independente dos seus defeitos, ali era o lugar dela, ali era o país dela, era a casa dela. Então, independente, por mais que ela tenha sofrido muito ali no Paquistão, por mais que ela tivesse que fazer coisas que talvez outras crianças que estão privilegiadas no quesito educação não têm que fazer, ela nunca criou um ódio pelo Paquistão. Ela disse que ter tomado um tiro ali foi literalmente assim um start para que ela lutasse por aquilo que ela acreditava para melhorar o país dela. Então, isso é uma coisa que nós brasileiros deveríamos tomar como uma lição, né? Porque a gente tem uma tendência a falar mal do Brasil, falar que no Brasil tá errado. Quantas vezes a gente já não vê gente falando que os Estados Unidos é muito melhor, que todo mundo quer se mudar para os Estados Unidos. Mas em vez da gente ficar atacando pedra no Brasil, por que a gente não faz igual a Malala, sabe? Tira essa coisa ruim que a gente sofre aqui no Brasil, sofre com pobreza, sofre com corrupção e tenta fazer algo melhor, sabe? Vamos transformar o Brasil, não vamos abandonar ele, porque todo país tem seus defeitos. E se a gente abandonar ele, ele vai continuar com defeitos. Então vamos tentar melhorar onde a gente vive, vamos tentar melhorar a nossa casa, sabe? Então vamos lutar por educação, vamos lutar por saúde, vamos lutar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, vamos lutar contra a desigualdade, vamos lutar pelo nosso país, porque o nosso país é literalmente a nossa casa, a gente tem que proteger e cuidar dele. E até hoje, mesmo após 8 anos do seu atentado, ela continua lutando pelo direito das crianças na educação. E, bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a história da Malala. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, me sigam nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Tchau!